Rodrigo também é sociólogo, né? Mestre também em sociologia, agora eu não sei se já defendeu o doutorado, Rodrigo? Não, Não doutorado lembro. Não, defendo esse ano. é doutorando, né? Ainda doutorando em sociologia, né? Então, o Rodrigo tem uma experiência, digamos, na interseccionalidade, saúde e ciências sociais, né? O que é super interessante e importante, né? Fazer essa interdisciplinaridade. Mas passo imediatamente a palavra para o Rodrigo, porque a ideia é que a gente faça. Primeiro, o Rodrigo faz uma fala, né, inicial de até 30 minutos, né? E aí depois a gente abre para a gente fazer um diálogo, né? Não só tirar as dúvidas, mas também trazer alguns elementos que possam entrar no debate e a gente poder discutir um pouquinho com o Rodrigo sobre essa temática, né? De como se apropriar de estratégias, né, de pesquisa usando as ferramentas virtuais, né? Então, Rodrigo, com você. Perfeito. Então, Marta, muito obrigado, né? Novamente peço desculpa por a gente ter cortado abruptamente a discussão e só contextualizando para as pessoas que são de fora, né? Temos um público fora. Nós tivemos uma infeliz notícia vinculada na mídia justamente sobre essa questão da cloroquina, dos protocolos, né? Então, é uma situação que assustou a todos nós, né? Principalmente enquanto universidade, e com toda certeza muito importante a gente se colocar como a UFSC tem feito e a ciência tem feito ao longo do tempo, né? Bom, agradeço a oportunidade, Marta, de fechar o ciclo, né? Como a gente pensou, né? E na semana passada nós tivemos uma fala muito potente com a Cristina, né, com a Cristina Calvo, sobre algumas saídas, né, e até nesse sentido de como telesaúde é uma estratégia interessante e que já vem bem antes da pandemia se consolidando, e já está consolidada. E aí a gente teve ideia de estar falando hoje sobre pesquisa online, né? Como Marta falou, e eu gostaria de falar rapidamente sobre isso, né? O nosso grupo de pesquisa já vem há algum tempo desenvolvendo e se aproximando do universo das pesquisas mediadas pelo virtual, né? Então, particularmente, eu já tenho uma tese de doutorado defendida que foi feita por netnografia, do Marcelo Vieira, ele trabalhou com pessoas assexuais, né? E tem outras pesquisas que já estavam em desenvolvimento desde pelo menos uns 2 anos, né? O Marcelo, durante 4 anos, desenvolveu netnografia, e agora em julho está fazendo 1 ano. Então, há pelo menos 5 anos o Epicentris trabalha com a perspectiva da virtualização das relações, né? E aí, obviamente, na medida em que a pandemia chegou há 3, 4 meses atrás, nós assumimos essa postura de pesquisadores que estão utilizando o virtual, né, as relações online, para fazer as pesquisas, né? Obviamente é um campo particularmente instigante e que dá medo, né? Dá medo porque a gente tem uma tendência a entender as relações virtuais, o mundo online, como menos verdadeiro ou menos concreto do que o presencial, né? E não vamos ter tempo para discutir esse aspecto, né? Eu acho que teria que ter uma disciplina só para a gente poder fazer algumas tardes de discussão, né? Mas é evidente, é só a gente olhar o que está acontecendo nesse momento conosco, né? Nós estamos aqui em 69 participantes, particularmente espalhados ao redor do mundo, porque temos pelo menos Bárbara e Mauro, Bárbara na Inglaterra e Mauro na Itália, e neste momento, de maneira síncrona, como a gente fala, todas nós estamos se afetando e estabelecendo relações de reciprocidade e alterando a vida de cada uma e cada um a partir desse espaço, né? Mesmo que só eu esteja falando, ou Marta, em determinado momento, né? E aí a gente pensa, né, que num outro sentido, a divulgação dessa estratégia, desse momento, a questão da gente pactuar algumas coisas, esse é o 10º encontro com essa característica, né? Vai tendo uma sedimentação, como a gente vai dizendo, de práticas sociais que fazem com que a gente
tenha institucionalizado esse espaço no programa de pós-graduação, por exemplo. Então, é um espaço pensado inicialmente por mim, por Marta, enquanto coordenação, para manter o vínculo e que potencializou outras coisas, outros diálogos, né? E aí, até vem dos participantes, temos aqui colegas e amigos nossos de várias áreas, não só da saúde, hoje acompanhando esse momento, né? Isso para mostrar como simplesmente um evento, ele, por mais que seja virtualizado ou online, ele tem ação dentro da estrutura social. E isso é uma coisa interessante da gente pensar, porque, queira ou não, e como Marta disse, a minha articulação é na saúde, na sociologia, particularmente das ciências sociais, a gente tende a não perceber como o social e a sociedade acaba estando em tudo, né? Então, mesmo quando a gente está olhando pela saúde coletiva, ou por qualquer área da saúde, ou qualquer área de pesquisa, o que nós estamos buscando são relações sociais, né? A gente pode não dar esse nome, a gente pode não usar as categorias das ciências sociais ou da sociologia específica, mas, queira ou não, a gente não vai aos sujeitos para saber especificamente o que acontece com cada um, mas sim, a partir daqueles sujeitos, falar de outros processos mais amplos. E aí, obviamente, a gente tem uma maneira quantitativa de se aproximar do social e tem uma maneira qualitativa de se aproximar do social. O que vai diferenciar é o quê? Qual é o rastro do social que a gente está buscando em cada pessoa, né? E essa ideia de rastro, gente, é muito importante. Por quê? Porque quando a gente está no mundo virtual ou no mundo online, né? E particularmente os estudos que começam na década de 90 a pensar como fazer pesquisa social e pesquisas que envolvem características sociais no universo online na década de 90, né, há uma segregação entre esse online e offline, né? E a partir de 2005, a grande pesquisadora da área em todos os campos, que é uma antropóloga fantástica chamada Christine Hine, depois eu posso até dar a indicação dos trabalhos dela, ela vai defender que a gente não tem mais há muito tempo essa separação entre o on e o offline. Tem coisas e rastros da nossa vida que são virtualizados, que estão no online, mas eles têm o mesmo impacto, o mesmo peso na nossa prática vivencial em sociedade que aquilo que acontece no offline, no presencial. Então, por exemplo, ontem, estou lembrando que daqui desse grupo de colegas, eu combinei coisas com Maria Júlia e Marta, eu e Mirelle começamos a desenhar a nossa mudança da disciplina, e eu estabeleci mais outras 3 mudanças de disciplinas com outros colegas, simplesmente pelo WhatsApp, né? E aí você começa a pensar que essas mudanças e esse diálogo do WhatsApp, que é online, vai interferir e já interfere diretamente nas nossas práticas, né? Há alguns autores, como o Lipotovetsky, o Gilles Lipotovetsky, o próprio Beck, no último trabalho dele, o Ulrich Beck, que vai falar sobre as transformações do mundo contemporâneo, né? O próprio Bauman vão apontar como existe uma dificuldade nossa de entender a velocidade das relações, como que essa leveza aparente, ela na verdade ela sufoca a gente, porque queira ou não, a gente está sufocado, ainda mais nessa época de pandemia, nessas relações online, né? Mas, de todo modo, não há como a gente pensar que não haja concretude, né? Que não haja uma importância, né? E aí, né, já passando por uma característica mais pragmática, né? Qual é uma das grandes diferenças do que existe no virtual, se me permitem usar esse vocabulário, é que o virtual é uma fonte de registro particularmente perene dos rastros do social. Então, por exemplo, a gente está gravando, tá gravando, né, esse momento. Maria Júlia vai fazer a gentileza de disponibilizar daqui a um tempo isso na página do programa, como a gente tem feito sequencialmente. A partir desse momento que a gente tem esse ato de registro, tudo que foi falado aqui, o que está num certo sentido mensurado de maneira espontânea, né, porque a gente vai falando sem pensar nesse registro, está eternizado para quem tiver acesso.
Assim como as mídias sociais, então Facebook, Instagram, todas as plataformas em que a gente interage, desde que haja alguma forma de registro, esse rastro da relação, daquilo que a gente fez, vai estar ali realizado, né? E aí isso traz algumas questões bem interessantes, porque, por exemplo, grandes estudos, e a gente tem encaminhado nessa direção dentro do grupo de pesquisa, tem se preocupado em registrar as lives durante o período da pandemia. Por quê? Porque as lives promovidas por instituições, por pessoas, por ONGs, são manifestações espontâneas em cada uma das temáticas daquilo que está acontecendo nesse momento. E tem sido muito mais rico do que entrevistas que a gente tinha previsto inicialmente. Por quê? Porque é muito espontâneo. As pessoas estão falando das suas vidas, não induzido pela minha pergunta de pesquisa. E muitas vezes as minhas perguntas de pesquisa, quando eu me dirijo para esse tipo de pesquisa, elas são super frágeis ou super pequenas dentro do aglomerado de informação que a vida vai dando para nós de maneira espontânea, porque as pessoas estão conectadas dessa forma e colocando as suas vidas e seus rastros e suas relações registradas ali, né? Devemos lembrar também que existe duas perspectivas quantitativistas em termos do uso das fontes de pesquisa online, tá? Uma são as web surveys, depois eu vou colocar dois artigos que saíram, dois editoriais que saíram no Caderno de Saúde Pública, porque são técnicas utilizadas também desde a década de 90, desde que a internet existe, isso já é utilizado, né? Então, já tem gente na epidemiologia pensando sério e usando isso de maneira séria, inclusive em campos, por exemplo, como nutrição e alimentação, usando pesquisa online para fazer surveys, porque geralmente as pessoas sabem mais ou menos uma tendência de peso e altura, por exemplo, né? Então, assim, desde questões mais clínicas até questões mais tradicionais, por exemplo, dentro do uso de serviços, né? E aí tem desenhos específicos. Esse universo quantitativo e epidemiológico, gente, não tem nada a ver com o que é chamado de Big Data, tá? Por quê? Porque o Big Data é um campo que, até em termo estatístico, ele não obedece estatística probabilística. Ele vai para as estatísticas bayesianas, para outros aglomerados e formas de tratar dado, que nós, particularmente, na saúde coletiva, não temos tanta apropriação, e que se vale da questão do amontoado de informações e das redes que vão se fazendo ao longo do tempo. Então, quando a gente vê aqueles gráficos, né, por exemplo, tal tema, como que repercutiu no Twitter, aquilo lá é o reflexo, às vezes, de milhões de postagens, e aí o que o pessoal... Eu não trabalho com Big Data, mas tenho muita relação com pessoas que trabalham, né? É aquela história, se você tem algo que diz que é Big Data e não usou pelo menos 3 computadores potentes para rodar a análise ao mesmo tempo, é mentira, não é Big Data, tá? Por quê? Porque são testes extremamente pesados. Agora, em termo qualitativo, né, é importante a gente pensar que existem duas formas da gente fazer essa imersão no social, tá? Uma é o que eu estou chamando de espontânea e outra é aquela induzida pelo pesquisador ou pelo grupo de pesquisa, tá? A espontânea é quando eu vou para a internet, por exemplo, monitorar lives de ONGs específicas, vou olhar grupos de Facebook, vou mapear perfis no Instagram, né? E aí tem todo um cuidado ético que a própria literatura e a legislação nossa de ética em pesquisa com seres humanos vai dizer o que você precisa, por exemplo, e até quais são os cuidados especificamente éticos que você precisa ter para estar fazendo isso. Então, por exemplo, tem algumas pesquisas que já estão em desenvolvimento, particularmente da Virgínia, eu acho que ela não está aqui hoje conosco, mas ela está trabalhando com mulheres que são esposas de homens cisgêneros encarcerados, né? Pessoas privadas de liberdade, né? Então ela teve que se cercar de todos os cuidados, pedir autorização para os donos e para os moderadores daqueles grupos, né? Como o Comitê de Ética pede para que possa haver essa imersão dentro desses grupos e usar esses dados de lá.
Tá? E para cada tipo de pesquisa espontânea, né, de dados espontâneos, tem uma configuração. Mas eu acredito que o que mais nos interessa hoje aqui nessa discussão seja aquelas induzidas pelo próprio grupo de pesquisa, né? Aquilo, como é que eu faço entrevista online, como é que eu faço grupo focal online, que esse é o pulo do gato, né? Essa é a questão mais fina de tudo, né? A primeira questão é que a gente desconfia de que não é a mesma coisa. E eu tenho uma coisa para afirmar para vocês, realmente não é a mesma coisa, tá? Fazer uma entrevista face a face presencial, fazer um grupo focal presencial não é a mesma coisa, né? Mas falar que é menos importante ou que dá menos resultado é uma bobagem. Tá? Inclusive, depois dessa experiência imersiva que nós estamos tendo durante a pandemia, dificilmente eu vou voltar a fazer grupo focal offline. Por quê? Porque eu já tinha lido na literatura, a gente já tinha desenvolvido alguns, e agora a gente está no 16º, desde que começou a pandemia, né? 16º grupo focal online vai acontecer amanhã à tarde, né? Do grupo de pesquisa como um todo. Existem diversos elementos da interação que eles acontecem muito rapidamente e de maneira muito mais acentuada no grupo focal online, porque as pessoas não estão próximas. Então, para temáticas que são mais sensíveis, isso facilita imensamente. As pessoas mais, isso a literatura já dizia, já diz, né? As pessoas que são mais constrangidas no presencial, no offline, no online, elas se soltam mais. E tem estudos métricos contando palavra e tempo de quem fala mais e quem fala menos em um e outro. E tem outros estudos também, e depois quem quiser eu posso até encaminhar, né, particularmente, né, que vão comparar a quantidade de palavras e temas entre online, offline síncrono e offline, online síncrono, online assíncrono e o presencial. E o que todos esses estudos apontam chega-se nas mesmas temáticas, de maneira com mais interações e com mais gente participando quando você está nesse universo offline, online, né? E aí, nesse sentido também, é importante a gente pensar, né, que assim, esses dias uma colega me perguntou, né, Rodrigo, tem problema a gente mandar o questionário antes da entrevista para fazer o online? Particularmente, a gente já teve as duas experiências e, sinceramente, enviar o questionário anteriormente tem facilitado para quando a gente tem o momento da entrevista. Mas aí entra o detalhe, esse momento da entrevista, ele tem duas subdivisões. Uma é o que a gente está fazendo agora, que é chamado síncrono, que eu estou na frente de vocês, e aí, queridas e queridos, todas aquelas minúcias, né, de ter que agendar, de reservar o horário, de você bater a agenda, é a mesma coisa, tá? Não é porque as pessoas estão na frente do computador ou usando o celular que não vai ter dificuldade, tem a mesma dificuldade, tá? Agora, as entrevistas e grupos focais assíncronos, ou seja, que você manda e a pessoa tem um tempo para responder, né, e interagir, no caso do grupo focal online, né, ela com certeza potencializa para grupos mais desfavorecidos. Então, eu vi que Stephanie está aqui com a gente, já vi ela ali, já tinha visto a câmera. Stephanie fez a pesquisa dela toda assíncrona, tanto as entrevistas como os grupos focais. Por quê? Porque a entrevista dela, a pesquisa dela é com mães lésbicas, casais de mulheres lésbicas e bissexuais que têm filhas. E pelo fato de terem crianças, ela não conseguia marcar um horário específico. E aí, como a literatura também vai apontar, as entrevistas foram feitas por WhatsApp. E o grupo focal assíncrono também foi feito pelo WhatsApp, né? Então, nesse sentido, e quando a gente vai categorizar, você chega nos mesmos lugares e às vezes com uma riqueza que você não conseguiria pela inevitabilidade, porque as pessoas às vezes não conseguem estar juntas naquele momento para ir em algumas temáticas, às vezes nem é possível pela delicadeza ou dificuldade, ou realmente são temas que são difíceis de que as pessoas falem, né? E aí, tem diferenças, né? Então, por exemplo, enquanto num grupo focal presencial eu preciso pelo menos 6 interlocutores, de 6 a 12, mas pensando idealmente 8,
para que o grupo renda, no online, a literatura recomenda de 3 a 5 no máximo. E a gente caiu na bobagem, né? Tudo é experiência, né? Mas nós fizemos um grupo focal online com 8 pessoas, e o grupo, em vez de durar 50 minutos, durou 2 horas e 15, e a qualidade da informação no final foi terrível, porque as pessoas já não aguentavam mais. E toda a literatura de grupo focal online tem apontado isso, de 3 a 5. Como eu ainda sou da velha guarda, eu sempre vou de 4 a 5, porque me estranha, né? Tem esse estranhamento de falar, cara, eu vou fazer um grupo focal com 3 pessoas, mas talvez isso ainda seja bobagem. A gente está fazendo uma Scoping Review agora, nós chegamos a 1.700 e poucos artigos na saúde, na verdade não só na saúde, mas na literatura internacional, com o uso de grupo focal online, né? Na saúde, especificamente, nós temos 170 artigos na literatura em 5 anos, o que mostra uma tendência de crescimento dessa técnica dentro da própria literatura internacional. Aqui no Brasil ainda tem pouca coisa, né? Mas a gente percebe que, com toda certeza, tem delicadezas que são necessárias. Uma delas é essa, você não pode usar os mesmos parâmetros. E por fim, e aí a gente abre para o diálogo, né, Marta, para poder conversar, né? Há uma questão de todas as questões éticas que a gente já conhece, tem algumas coisas que são reguladas pela legislação, tem coisas que a gente já pressupõe e faz o desdobramento disso em relação aos grupos focais online, mas há algo que eu queria deixar muito registrado aqui, que é a segurança do dado. Tá? Então, por exemplo, o Zoom é apesar de eu vou encaminhar para vocês um artigo que utilizou o Zoom, mas é uma das plataformas que o pessoal tem ficado meio receoso pela questão de segurança do dado, da criptografia, né? Então, a base que você for utilizar, seja para entrevista ou seja para o grupo focal, a forma que for, tem que ser criptografada. O registro, você não pode guardar a gravação, por exemplo, na nuvem, porque você nunca tem segurança. Tá? Então, o que tem sido feito? A gente grava em HD externo para que ninguém possa ter acesso àquilo que está sendo guardado. São pequenos cuidados éticos, mas de total segurança para os usuários, né? Para aquelas pessoas, na verdade, que participam da pesquisa. Né? E um outro detalhe, gente, é a questão da imagem, né? É a questão da imagem, a questão do nome, a questão da divulgação. Tudo isso a gente teria que ter um tempo maior para conversar, mas também existem já formas de se cercar, né? De maneira a assegurar que aquela informação e o sigilo do sujeito vai ser garantido. Né? Marta, eu acho que é isso, pelo menos nesse primeiro momento.